Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Hoje é o dia do engenheiro. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo disse ontem que a chance de contágio por Covid-19 está maior em dezembro do que no primeiro pico da pandemia. O governador João Dória se disse preocupado com a situação e anunciou que uma nova coletiva de imprensa foi agendada para hoje para tratar do assunto. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São Paulo inicia a produção brasileira de vacina do Butantan. Serviço do Apoio Social em São José dos Campos contará com 10 enfermeiros para orientar a população de rua. Brasil tem primeiro caso confirmado de reinfecção pelo coronavírus. Corte de Milão confirma a condenação de Robinho e amigo por violência sexual. São José dos Campos efetiva cerca de 1.700 servidores para a educação. Fundador do Banco Safra, Joseph Safra, morre em São Paulo aos 82 anos. São José vence de virada e está mais próximo do acesso. Corinthians se classifica para a semifinal do Campeonato Paulista Feminino. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre o futuro chegando no mundo digital, 5G. Lançamento de uma fibra ótica entre o Brasil e a Europa, numa velocidade dezenas de vezes superior ao piscar de olhos. Vou falar sobre a Polícia Federal pegando gente que estava roubando o auxílio emergencial da pandemia. E um Camaro com a Polícia Rodoviária Federal para perseguir bandidos, na inauguração da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre. E, por fim, lamentar que governos estejam confiscando o tratamento, o kit de tratamento inicial que tem salvado vidas de pessoas acometidas da Covid. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. O governo de São Paulo confirmou ontem o início da produção da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus em solo brasileiro. A manipulação e o envase do imunizante também serão feitos em turnos sucessivos, 7 dias por semana, para que a produção diária alcance a capacidade máxima de até 1 milhão de doses por dia. A fábrica do Butantan conta atualmente com 245 profissionais. Outros 120 novos funcionários serão contratados para reforçar a produção da vacina. Para produzir a vacina na capacidade máxima de 1 milhão de doses por dia, a fábrica do Instituto Butantan agora terá operação 24 horas, 7 dias por semana. Ontem, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou as regras para a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a concessionária Nova Dutra realizam hoje mais uma edição da campanha Voo de Cinto. A ação será em Guararema, no posto de pesagem veicular da Via Dutra, quilômetro 179, sentido São Paulo. A intenção é orientar motoristas e passageiros de ônibus sobre a obrigatoriedade e importância do uso de cinto de segurança durante toda a viagem. O cinto de segurança pode aumentar em até 7 vezes as chances de sobrevivência dos passageiros em caso de acidente. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus do país. A paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal e trabalha também na Paraíba.
A identificação do caso foi feita pelos governos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que usaram o método da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz por sequenciamento genético, que confirmou que a mulher foi infectada por 2 linhagens diferentes do vírus. O caso estava sendo investigado desde o dia 23 de outubro, data em que o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde recebeu a notificação sobre a suspeita. A primeira infecção dela aconteceu em junho, após apresentar um quadro de síndrome gripal, cefaleia, dor abdominal e coriza. A paciente realizou o exame RT-PCR na Paraíba. A profissional da saúde, no entanto, voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal no dia 11 de outubro. Ela então realizou um novo teste RT-PCR no dia 13 de outubro, também no estado da Paraíba, e teve um novo resultado positivo. Rio Grande do Norte e Paraíba, então, em conjunto, iniciaram a investigação do caso. O laboratório constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV-2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção, o primeiro no Rio Grande do Norte. Quem vive nas ruas, naturalmente, está mais exposto a infecções e doenças. Por conta disso, a Prefeitura de São José dos Campos vai incluir enfermeiros para ampliar e qualificar ainda mais a assistência oferecida a este público. A partir da próxima terça-feira, dia 15, além dos 48 educadores sociais, 10 assistentes sociais e 2 psicólogos, o Serviço do Apoio Social contará com o suporte de 10 profissionais de saúde para orientar a população de rua. Neste primeiro momento, a ação vai integrar a campanha Fique Sabendo, criada em razão do Dia Mundial de Combate à AIDS, lembrado no dia 1º de dezembro, para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, das formas de apoio e tratamento. No entanto, a presença dos enfermeiros será permanente nas equipes de abordagem, tendo em vista que este público está exposto também a outras patologias. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos. No sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento na pista expressa, no quilômetro 138, e um pouco mais à frente, ali na altura da Revap, também tem lentidão agora no 144, pista marginal. Os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos nesse momento. A partir de Guarulhos, também tem vários pontos de trânsito lento agora. 207 na pista expressa, 220 e 223 na pista marginal, na altura de Guarulhos, sentido São Paulo, e também no 229 na pista marginal, já na chegada a São Paulo. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nessa manhã de sexta-feira. Rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento, vai agora do quilômetro 23 até o quilômetro 18 no sentido capital, e também por causa do excesso de veículos. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, tem grande parte da rodovia com sol neste momento, o motorista faz uma viagem com boa visibilidade neste momento. A mesma situação na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito flui bem, tem tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Serra e de Planalto, segue com trânsito livre e tempo parcialmente nublado. Lembrando que a rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e por conta disso tem pare e siga no trecho de Serra. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem agora. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia terá nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. As temperaturas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 30 graus. Amanhã e domingo, o sol aparece com mais força ainda e entre a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. As temperaturas estarão em elevação. Neste momento temos 20 graus. Agora 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã. Entrevista.
E hoje no Estúdio Jornal da Manhã, a presença do diretor-presidente da Degraus de São José dos Campos, o Guilherme Bug, ou Guilherme Bug. É isso, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Todo Muito nosso, obrigado pelo certeza. convite. Bom dia aos ouvintes também. É um prazer estar aqui nessa rádio que eu escuto todo dia vindo trabalhar. Muito obrigado. Fala pra gente um pouquinho sobre a Degraus, o Guilherme, como é que funciona, há quanto tempo ele está instalado. Sei que ela é uma das mais importantes empresas na locação de equipamentos para a construção civil e industrial também, né? Exatamente, Clemente. A Degraus é uma empresa fundada em 87, aqui no Brasil, foi fundada por um empreendedor nacional. Já há 36 anos, praticamente. 34 anos, se eu não me engano, 33 anos. 33, isso mesmo. Exatamente. Eu sou bom de matemática, né? Nessa aula. Tá bom de matemática. Muito bom de matemática. Logo cedo, hein? Logo cedo. É uma empresa que... Ainda bem que ele formou jornalismo, né? Senão ia ser uma desgraça total. É uma empresa que começou fazendo locação de andaimes e ela foi diversificando o portfólio dela, foi crescendo para várias regiões do Brasil. Foi fundada, né, em São José dos Campos, então está aqui na região de São José, atuando no Vale do Paraíba desde 87, mas se expandiu, né, foi para Campinas, foi para Guarulhos e hoje temos 15 filiais no Brasil, mais no sul em Porto Alegre, mais no norte em Recife, né, então de Porto Alegre até Recife. Os nossos clientes podem contar com as soluções de aluguel de equipamentos da Degraus. Temos hoje mais de 250 diferentes tipos de equipamento que a gente locamos principalmente para obras, indústrias, né? O nosso mercado cativo seria construção civil e indústria. Normalmente, um outro mercado nosso bastante interessante, que requer bastante equipamento também, é a indústria de eventos, que esse ano, lamentavelmente, né, em função da pandemia, a gente acabou não tendo um grande volume para eventos. Mas, de qualquer forma, nós estamos aí trabalhando e provendo os nossos clientes de soluções, de equipamentos, para os mais tipos diferentes de empreendimentos. Que interessante que quando se fala em equipamentos que para eventos também, aqueles geradores de energia, né? Exatamente. São grandes, né? São materiais de pequeno e grande porte, né? Exatamente. A rede brasileira, nas grandes cidades, tem um bom índice de confiabilidade, mas sempre que é necessário fazer um evento, a gente precisa ter uma energia de backup, né? Então, geradores de energia para festas, para shows, para raves, para o carnaval, a gente loca muitos geradores. É incrível, né? Mas é a parte do carnaval que a gente não vê, mas embaixo dos trios elétricos tem geradores da Degraus para garantir a alegria e a animação do povo lá. E porque energia num trio elétrico não pode parar, né? Com a quantidade de luzes, com a quantidade de efeitos que tem, sempre tem um geradorzinho lá embaixo alimentando toda aquela festa. Kiko Savaia. Bom dia a todos, os amigos aqui do estúdio, aos ouvintes, ao Guilherme. Guilherme, o setor do Vale do Paraíba, a região do Vale do Paraíba, principalmente São José, Taubaté, ela é conhecida aí pelo seu desenvolvimento através da indústria, né? E depois também agora cresceu bastante a parte de comércio e serviços, mas a indústria sempre foi uma base importante econômica aqui da região. Como você comentou que você atende a indústria, você sente que a indústria continua sendo impactante aqui ou você sente uma diminuição do setor industrial? Eu diria que nesse ano todos os setores foram afetados pela pandemia, né? Eu acho atípico, que né? Foi um ano muito atípico, né? Exceto as empresas de tecnologia, streaming, comércio eletrônico, né? Mas tudo que é aquela economia mais tradicional acabou sendo bastante afetada. Mas respondendo a sua pergunta, sim, o Vale do Paraíba é uma região muito pujante, né? Em termos de indústria, em termos de obras, né? A gente atende, a gente tem desde a Embraer, né? Acho que é uma pedra fundamental aqui no Vale do Paraíba que nós atendemos. Indústria automotiva como a GM, siderúrgicas, né? Como a Arcelor, a Gerdau em Pindamonhangaba, né? Então é uma região muito forte de indústrias e também, né, apesar da retração que houve esse ano, nós participamos de obras de estrutura e infraestrutura bastante importantes, né? Aqui eu destaco algumas obras que a gente participou, como a Via Cambuí, né? Participaram ali. Participamos, né? Sempre como subcontratado, né? Os nossos clientes, que são os empreiteiros que fazem as obras, né? E nós estamos sempre lá fornecendo equipamentos e ajudando e provendo soluções também para
os empreiteiros que estão desenvolvendo essas obras, como a Via Cambuí, né? Então a gente teve lá, a Ponte Estaiada também, tivemos muitas plataformas alugadas, tivemos compressores, geradores, para não falar dos equipamentos menores, né? Compactadores, cortadores de piso. Também para citar, em Jacareí tivemos a construção a terceira ponte do Rio Paraíba. Está em andamento, né? Lá ainda está num processo de finalização, né? Sim. E então, apesar da queda, ainda foi um ano que nós tivemos negócios aqui no Vale do Paraíba. Mas eu tenho que reconhecer que a nossa filial de São José foi uma das filiais mais afetadas na crise. A gente teve... Agora, no ramo vocês são únicos, né, Guilherme? Eu não conheço uma outra empresa que atue nesse mercado, né, de locação de equipamentos. Eu acho que a Degraus ela é muito conhecida porque ela tem um portfólio muito vasto de equipamentos. Né? Nós trabalhamos assim, desde o pequeno equipamento, quando a gente pega uma esmerilhadeira, né? uma lixadeira, uma furadeira de parede, né? Equipamentos para jardinagem, como por exemplo aspirador de pó, né? Roçadeira. As pessoas desconhecem isso, né? Sim. Todo mundo pensa que aluga só aqueles guindastes, tudo é importante essa informação. Então, nós desde os equipamentos pequenos até equipamentos grandes, né? Como grandes geradores 700 kVA, plataformas elevatórias, o Eloy grandes compressores. Eu precisei de uma peça para levantar uma parte do telhado. Sim. E foi lá que eu achei essa peça. Olha só, hein? O Eloy é construtor, ele é empresário. Não sou não. Wagner faz rádio. O pedreiro pediu. Espero que tenha tido uma experiência positiva. Foi Guilherme, ele é pedreiro, marceneiro, nas horas vagas ele faz rádio. Eu acho que todos os maridos são, né? Todos os maridos têm que... né? Em algum nem momento, todos, viu? Nem todos. Giovana, você não falou, né? Não falei ainda. Guilherme, queria te perguntar uma coisa. Sim. São 70 milhões aproximadamente de reais de faturamento. Isso. Mas eu quero saber, você falou, né, a empresa surgiu há 33 anos. Como surgiu essa ideia? Como que vocês viram essa necessidade? Porque todo mundo pensa, eu queria ter uma grande ideia, ganhar dinheiro e tal. A pessoa ganha dinheiro. Por que eu não pensei nisso? Parecia tão simples, né? Você podia falar sobre isso? Queria saber como surgiu, né? Como vocês viram essa necessidade no mercado? Claro, eu posso contar parte dessa história. Depois do intervalo, então. O papo tá tão bom que chegou o horário do break comercial, então você vai falar para ela depois do intervalo. Tá ok. Fechado? Combinado. A hora. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Vamos agora aos indicadores econômicos. O preço da ação da Airbnb disparou em Wall Street, nos Estados Unidos, ontem, na entrada da plataforma de aluguel de imóveis e uma elite de empresas com altíssimo valor no mercado de ações. Apesar disso, na sessão a baixa foi de 0,91% para o Dow Jones e de 0,06% negativo para o Nasdaq. No Brasil, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, terminou o dia ontem em alta. O índice subiu 1,88% e fechou em 115.128 pontos. Dólar comercial fechou em forte desvalorização ante o real. A moeda norte-americana encerrou as negociações em queda de 2,60%, cotada a R$ 5,03. Euro cotado a 6,11, com queda de 2,11%. Agora 7h27. Repita. 7h27. Muito bem, de volta hoje com o presidente da Degraus São José dos Campos, o Guilherme Buck, que falava aí com a Giovana a resposta da Giovana. Você lembra da pergunta dela, ô Guilherme? Lembro sim, foi sobre a fundação da Degraus, né? O fundador da empresa, o senhor Isaac, né? Ele é uma pessoa da cidade de Campinas, né? E ele tem uma história muito interessante. Ele já fez de tudo, ele já foi militar, ele já vendeu bala em rodoviária, já foi vendedor de enciclopédias. Então ele trabalhou um pouco de tudo, né, e conheceu uma pessoa que era dona de uma fábrica de andaimes em Campinas, né? Isso imagina na década de 80, né? Segunda metade da década de 80. E ele estava, enfim, procurando
oportunidades, né, coisas para fazer, e essa pessoa recomendou a ele, por que você não abre uma loja de aluguel de andaimes? Ele falou, mas eu não conheço nada disso, como é que eu vou abrir uma loja de aluguel de andaime? Não tenho dinheiro para investir. Ele falou, não, eu te ajudo, a única coisa que eu peço, abre longe de mim, né? Porque eu estou aqui em Campinas, eu alugo aqui. Quer dizer, ele encontrou uma maneira de vender o produto dele de uma forma facilitada, porque também ele não tinha dinheiro para investir naquele momento, expandiu o mercado, trouxe uma oportunidade de mercado para a pessoa que estava querendo diversificar, e então ele falou, por que você não vai na região de São José? Uma região interessante, com bastante indústrias, como a gente tinha falado agora há pouco, né, e vai ter uma demanda muito grande lá, né, um boom de construção civil, né, e ele seguiu a dica, seguiu a orientação, começou praticamente sem capital, comprando andaimes a prazo, parcelados a longo prazo, na base da confiança, né? E hoje nos tornamos essa empresa que é um dos pilares nacional aí do ramo de locação de equipamentos. Uma história muito bonita, né? A empresa cresceu, né? Em 2015, o Isaac, ele vendeu participação da empresa para esse grupo Loxan, né? Que hoje é o terceiro maior grupo do mundo de locação de equipamentos, né, e é o maior da Europa, com sede em Paris. Inclusive eu reporto para o escritório de Paris. E em 2018 a Loxan adquiriu o controle da empresa, né, então hoje o Isaac permanece como participação acionária, né, é conselheiro da empresa, e como conselheiro eu peço muito conselho para ele mesmo, porque é uma pessoa de altíssima reputação no mercado, muito conhecimento, e aí tem uma história muito bonita, né, eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu também para vir para dentro. Eu estou desde a entrada do Grupo Loxan, em 2018. 18, né? Então, quando são 15 empresas no Brasil inteiro, né? 15, exatamente, são 15 filiais que nós temos no Brasil inteiro, alugando equipamentos numa região bastante ampla. Eu acabei te cortando na tua resposta sobre a empresa, né, sobre concorrência. Sim. E é bom você concluir, porque senão ficou meio truncada a informação, né? Não, pois é, nós somos a empresa de locação de equipamentos no Brasil que tem o portfólio mais amplo, né? Então, nós locamos desde a pequena máquina até as grandes máquinas como compressores, geradores, plataformas elevatórias, torres de iluminação. Então, acaba que nós concorremos com todo mundo, né? Porque tem empresas especialistas de locação de geradores, nós concorremos com eles. Empresas especialistas em locação de plataforma, nós concorremos. Com compressores, nós concorremos. Então, nós somos um generalista que acaba trombando com um monte de empresas no mercado, né? Mas justamente a nossa força é essa, que o cliente consegue dentro da nossa empresa, né? Eu diria, tirando o aluguel de caminhões, munks, tirando o aluguel de guindastes, empilhadeiras, né? Que são equipamentos que nós não temos, né? Tirando esse portfólio, o resto, praticamente tudo para construção, indústria, eventos, nós temos dentro da nossa empresa. E por isso que a gente acaba tendo tanta participação de mercado, né, e acabamos sendo bastante conhecidos, especialmente aqui no Vale do Paraíba, onde a empresa foi fundada. Kiko? É uma dúvida, quando a pessoa tem interesse ou precisa alocar um equipamento que exige uma certa profissionalização no manuseio dele, sim, vocês têm a mão de obra junto ou não? Não, nós não locamos o equipamento com a mão de obra. É uma dúvida que muitas pessoas têm na hora da locação. Sim. Existem algumas situações muito específicas de alguns, mas daí nós tratamos até como projetos. Tá? Okay. Nós nem tratamos como um negócio regular. Mas já ocorreu no passado a necessidade de locar equipamentos com os operadores e nós fizemos. Atualmente nós não temos nenhum projeto desse, a gente loca mesmo o equipamento e, se necessário, né, nós damos o treinamento, né? Então a gente também tem o serviço, nós oferecemos o treinamento, principalmente para plataformas elevatórias, né? Esse produto que, enfim, imagina uma pessoa operando uma plataforma dessa, ela pode ir até 41 metros de altura. Exige uma... 41 de repente você loca um equipamento e acaba sendo avariado. Isso é por conta de quem contratou ou a própria Degraus assume essa responsabilidade porque deve ter um seguro? Como é que funciona isso? É assim, nós temos... existe uma coisa que é o desgaste natural da máquina, né? A máquina vai ao longo dos anos, vai sendo usada... Excesso de uso natural. Não diria nenhum excesso. O uso natural da máquina, né? O dia a dia da máquina causa um desgaste, né? A gente está falando de motores a diesel,
diesel, estamos falando de baterias, né? Então, esse desgaste em função do uso natural da máquina, isso é uma coisa que, lógico, está incluso dentro do preço da locação, é uma responsabilidade da locadora, né? Agora, existe uma coisa que é o chamado mau uso, né? O mau uso da máquina. Quando a máquina acaba voltando de uma locação danificada, isso nos obriga a cobrar os danos, né? Porque é algo que não é previsto, né? Nós não temos uma previsão como essa. Como eu sempre digo, o valor da locação é para o cliente usar a máquina, não para quebrar a máquina, né? Então, a gente tem que fazer isso até mesmo para estimular o bom uso da máquina, né? Para que ela não seja deixada na mão de qualquer pessoa sem habilidade para utilizar a máquina. Então, é assim, manutenção preventiva e corretiva normais em função de um uso regular da máquina, é lógico que isso tudo é coberto no preço da locação. Agora, quando nós temos um dano, né, como acontece de vez em quando, eventualmente, de uma máquina sendo transportada por uma empilhadeira, derrubam a máquina, ela cai no chão, né? Aí, infelizmente, é algo que nós temos que... É mau uso mesmo, né? Mau uso, Pandemia para vocês aí, atrapalhou alguma coisa, o Guilherme? Quantos funcionários tem hoje aqui em São José, a degraus, e no Brasil? Tá. No Brasil nós temos hoje cerca de 260 funcionários. Desses, aqui em São José, entre São José e Taubaté, devem ser... Vocês têm filial em Taubaté também? Sim, isso. Tá. Temos uma filial em São José e uma filial em Taubaté. Devemos ter cerca de entre 60 e 70, tá? E sim, ocorreu nós tivemos impacto em função da pandemia, nós fomos impactados, né? Nós tivemos um período, a gente estava conversando aqui antes, não é que nós somos considerados um comércio, né, de máquinas. Como locação, nós somos comércio. E como comércio, durante a pandemia... E vendem também, não, no caso? Vendemos equipamentos usados. Tá. Né, e vendemos também o que a gente chama dos consumíveis. São os então você aluga uma serra e você vende o disco de serra. Né, você aluga... uma plataforma elevatória e vende o cinto Talabarte, né, para a segurança do operador. Então, todos os equipamentos associados ao bom uso da máquina, a gente acaba vendendo. E como sindicato, como comerciários, né, durante a pandemia, houve uma ordem para fechamento, né, das nossas lojas. Por outro lado, os nossos clientes são todos serviços essenciais, né? Entre os 4 maiores clientes do Brasil, nós temos 2 redes de supermercados, que não fecharam em momento algum durante a crise, né? Nós temos empresa de logísticas, né? E empresa de óleo e gás. Então, por um lado, nós ficamos com muitas dúvidas, né? A gente utilizou muito o acesso às associações por causa disso, porque nós não fomos considerados serviços essenciais, mas todos os nossos clientes são serviços essenciais. E a gente não podia e não deixamos, em momento algum, os nossos clientes na mão, né? Então tínhamos que atendê-los, eles precisavam de máquinas, nós precisamos liberar máquinas. Então tivemos que driblar essa situação de dúvida, né? Sendo considerados serviços essenciais, sim ou não, né? Para nós... Se nossos clientes são serviços essenciais e eles seguem operando, nós tínhamos que continuar dando suporte. Então não havia dúvida que nós somos serviços essenciais. Clemente, os hospitais nunca precisaram de tanta energia em função de tantos respiradores, né? Tanta gente dependendo disso. Esses geradores de hospitais são suficientes mesmo? São garantidos para essas épocas de chuvas ou eventualmente vocês têm que ajudar nisso aí? Pois é. Porque o hospital não pode faltar energia nem um segundo, né? Não, de jeito nenhum. Não, todo hospital ele tem que ter uma rede de backup muito confiável, né? Eu não posso responder pelo backup dos hospitais. Não, sim, mas é interessante. Mas que é absolutamente necessário ter geradores confiáveis, né? Porque qualquer falta de energia num hospital, meu Deus, literalmente é um problema fatal, né? Sim, sem dúvida. Então a gente tem também temos geradores locados e é interessante, você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu visitei o hospital de campanha do Pacaembu no momento que ele estava em construção, né? Para ver as necessidades que eles tinham, né?
Foi uma obra erguida de uma maneira muito rápida, né? E eles tinham uma necessidade de máquinas que naquele momento, infelizmente, nós não tínhamos, né? Mas, exatamente, um hospital, especialmente um hospital de campanha, ele teve um suprimento de máquinas, de geradores, e é um tipo de sistema que não pode falhar. Não pode falhar de jeito nenhum. Muito bem, nós estamos esgotando aqui, Guilherme, mas tem uma pergunta de ouvinte, né, Eloy? Só exatamente, o Rafa Ribeiro está perguntando aqui pelo nosso chat da transmissão ao vivo do YouTube, pode alugar por qualquer período, um dia pode, por exemplo, e aí ele pergunta também, qualquer pessoa pode alugar? Por exemplo, uma obra residencial tem essa possibilidade também. Por exemplo, um pedreiro, um construtor, um mestre de obras, enfim. Sim, com certeza, né? Nós locamos tanto para a empresa quanto para a pessoa física também, né? Aceitamos cartão de crédito para pagamento, temos forma de pagamento através de boleto também, e locamos por um dia, locamos por 3 dias, locamos por um período de semana, né? E, enfim, uma boa parte dos nossos clientes, né, são exatamente formados pelo mestre de obra, pelo pedreiro, pelo pintor, né, pintores que locam muito andaimes e recentemente têm trocado os andaimes por plataformas elevatórias por causa da produtividade do trabalho deles, né. Então sim, nós temos várias formas de locação para vários tipos de cliente por vários períodos, né? Locações fechadas desde patamares aí de R$150 até valores aí de 40, 50 mil reais por mês em projetos. Nós temos uma grande gama de equipamentos, produtos e atendimento a clientes também. Muito bem, falamos aqui com o diretor-presidente da Degraus, Guilherme Buga, quem agradecemos pela entrevista, sucesso, estamos sempre às ordens, tenham um bom dia. Muito obrigado, um bom dia para vocês, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês e um grande abraço para os ouvintes também. Obrigado, Kiko. Obrigado, Clemente, a todos os ouvintes e bom dia a todos. Segunda você volta, né? Segunda estamos aqui 7 da manhã de novo. Então tá bom, a hora? 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Corinthians e Palmeiras empataram em 2-2 na tarde de ontem na Arena Barueri, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O resultado classificou o Timão para a decisão do torneio contra a Ferroviária. A equipe alvinegra venceu o jogo de ida por 1-0 em Vinhedo. O São José venceu o Mantiqueira por 2-1 de virada ontem no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O time deu um importante passo para conquistar o acesso à Série A3 do ano que vem. As duas equipes voltam a jogar no domingo às 5 da tarde no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no jogo de volta. Como tem melhor campanha, a Águia do Vale pode até perder por um gol de diferença que vai conquistar a tão sonhada vaga. O volante Gustavo Nicola comentou o jogo. Foi um jogo muito difícil, o time do Mantiqueira é um excelente time, só que o nosso time está acostumado a decidir, né? A gente tem jogadores de muita qualidade, a gente conseguiu se encontrar na partida e graças a Deus a gente conseguiu sair com um excelente resultado agora. Mas não conquistamos nada ainda, com muita humildade a gente vai jogar lá respeitando o Mantiqueira, claro, porque falta pouco. Não vai faltar entrega, não vai faltar raça, pode ter certeza que Deus quiser vai dar tudo certo. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton testou negativo para coronavírus e poderá retornar ao cockpit de sua Mercedes para a última etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 neste fim de semana em Abu Dhabi. O inglês havia perdido a última prova em Sakira após apresentar resultado positivo para a Covid-19. Com o retorno de Hamilton, a Mercedes, o também inglês George Russell, que havia sido seu substituto, voltará para a Williams. A corrida tem início às 10h10 da manhã, no horário de Brasília.
Wagner Mancini voltou a comandar um trabalho tático no CT Joaquim Grava ontem. Para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 6h15 da tarde, o técnico do Corinthians não terá Jô suspenso, mas pela primeira vez poderá escalar Gemerson na zaga. A grande dúvida, porém, está no meio de campo. Mancini entende que a equipe ainda não tem estrutura defensiva para suportar uma escalação com Luan e Casares juntos. O Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia às 7h de amanhã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a possível volta do lateral direito Marcos Rocha, o time alviverde tem 2 atletas suspensos para o confronto no Allianz Parque. Lucas Lima acabou advertido com o 3º cartão amarelo durante o empate contra o Santos. Zé Rafael, por sua vez, foi expulso com auxílio do VAR já nos acréscimos da partida disputada na Vila Belmiro. Marcos Rocha, por sua vez, tem chance de ser relacionado. Ele foi desfalque por Covid-19 nas partidas contra Atlético Paranaense, Delfim, Santos e Libertad. Membros da torcida organizada Ira Jovem do Vasco invadiram o centro de treinamento do Almirante ontem e cobraram o elenco do time, assim como o técnico Sapinto. Na última quinta-feira, o Cruz Maltino foi eliminado da Copa Sul-Americana dentro de casa após derrota de 1-0 para o Defensa e Justiça, somado ao empate em 1-1 na Argentina. No domingo, a equipe carioca foi goleada pelo Grêmio por 4-0. No Brasileirão, o Vasco é o 17º colocado com 24 pontos. O clássico diante do Flu acontece domingo às 20h30 no estádio São Januário. A FIFA divulgou o último ranking de seleções de 2020. A Bélgica termina o ano pela 3ª vez consecutiva em primeiro lugar, seguida pela França e pelo Brasil, que permanece em 3º. O grande destaque, porém, vai para a Hungria, que obteve a maior mudança de posição no ano. A Hungria conquistou 44 pontos, o que fez com que terminasse a temporada na posição 44. A seleção húngara só perdeu uma partida em 2020 para a Rússia. Rubens Barrichello chega a mais uma decisão de Stock Car com chances de título. Depois de ter liderado parte do campeonato em 2020, o piloto desembarca em Interlagos em busca do bicampeonato com 224 pontos na 6ª posição e 14 atrás de Thiago Camilo. Com 11 pontos, ou melhor, 11 pilotos com chances matemáticas de conquistar o campeonato nesta temporada, Barrichello aposta na particularidade da equipe final deste fim de semana, com apenas uma corrida e pontuação dobrada. A última etapa da Stock Car em 2020 acontece domingo em Interlagos e decide o novo campeão da categoria. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora, e também na Avenida Princesa Isabel, em Santana, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo. A gente tem lentidão na pista expressa, na altura do quilômetro 138, e um pouco mais à frente no 144, pista marginal, ali próximo da Revap. Os 2 pontos aqui em São José dos Campos por causa do excesso de veículos neste momento. A partir de Guarulhos também continua o trânsito lento ali no 207 na pista expressa e no 219 na pista marginal. Estes 2 pontos na altura de Guarulhos também por causa do excesso de veículos. Ainda tem lentidão no 229 pista marginal, já na chegada a São Paulo. Rodovia Ailton Senna, neste momento, tem a situação um pouco mais complicada. A lentidão começa ali no quilômetro 24, no sentido capital, e vai até o quilômetro 19, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a sul de Minas, a Campos do Jordão, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito fluindo bem nesta manhã. Motorista não enfrenta problemas nestas rodovias. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
7h53. Repita. 7h53. E vamos às reclamações, Eloy, pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui do Carlos Ribeiro, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é do Jardim Santa Marina, e aí ele fala pra gente aqui de um parquinho das crianças. No final do parque, tá com a grama alta, sem cortar, tá acumulando entulho e lixo. Ele falou que tem muito lixo também misturado na areia, tem caco de vidro, tem plásticos, tem lixo orgânico. O Carlos, inclusive, mandou pra gente várias fotos mostrando a situação desse parquinho lá no Jardim Santa Marina, e realmente a situação demanda a atenção nesse momento. Zeladoria. Viu? Exatamente. A gente tem reclamação também do Wellington, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora no bairro do São João e ele gostaria de fazer um apelo para a prefeitura e responsáveis... Antes de falar do Wellington, Eloy, para a gente Sim. só um minutinho, por favor. Giovanni, é bom encaminhar o pessoal da comunicação do lado da Jacareí sobre essa reclamação do Carlos Ribeiro do Jardim Santa Marina. Vamos fazer isso sim e mandar inclusive as fotos que o Carlos Ribeiro mandou. Que Então, deixam bem claro a situação. Bem claro, porque isso aí, pô, tá com grama sem cortar, acumulando entulho, mais caco de vidro, é perigoso, né? Então, e essa situação aqui do Wellington de São José, que eu estava começando a falar, também é grave, viu? Do bairro São João, o problema são as estradas do bairro que não tem nenhum tipo de manutenção. Com o aumento das chuvas, a situação ficou pior ainda. O Wellington também mandou pra gente diversas fotos e realmente, ele fala aqui até que o estado é crítico e do jeito que a coisa tá lá, daqui a pouco o pessoal não consegue nem passar com o carro. Tá muito feio, mas muito feio. A gente também tem as fotos que o Wellington mandou, várias inclusive mostrando, ele inclusive comenta que a água da chuva entra nos buracos e aí o buraco vai abrindo cada vez mais. Vai ficando cada vez uma pior. erosão maior. Exatamente. Então agora, a gente... em Jacareí também, fica aqui a educação também. Tô vendo aqui, tem lixo jogado lá, né? Precisa jogar lixo, caco de vidro, plástico, lixo orgânico. Aí não dá também, né? Sim, aí é educação mesmo. São os dois pontos, os né? Dois pontos, não tenha dúvida, né? Eu acho que também as pessoas que frequentam o parque também deveriam cuidar dele, né? A parte que é de responsabilidade deles, como você falou aí, de caco de vidro e resto de comida. Tá louco, né? Você também pode participar do Jornal da Manhã, manda a sua informação pra gente. O WhatsApp da PAN é o 12997077791. 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Começo com uma excelente notícia de progresso para todos nós. O Ministério da Educação, até nem sei porquê, foi o Ministério da Educação e não o Ministério das Comunicações, que anunciou o lançamento de um cabo submarino de fibra ótica entre o Ceará e Portugal, que depois será estendido a São Paulo, Rio, a Guiana Francesa, a África, né, unindo o Brasil à Europa. Um cabo que vai suportar o 5G, né, com a capacidade de 72 terabytes e uma latência de 60 milissegundos, o que significa o seguinte, na rapidez da transmissão, o sinal vai à Europa e volta dezenas de vezes mais rápido do que o tempo que você leva para piscar o olho, tá bom? E isso vai ser da era do 5G. Eu estou achando até barato, que o investimento é de 1 bilhão e já vai estar pronto em meados do ano que vem. Estou achando até barato pelos benefícios que vai trazer para as comunicações. Hoje as comunicações, né, que são feitas assim com mais lentidão, digamos assim, são praticamente instantâneas, mas a nova transmissão vai ser 7.000 vezes maior que a atual. Hoje tem que passar pelos Estados Unidos para ir para a Europa. Vai facilitar depósito na nuvem, vai facilitar o banco, internet banking, vai facilitar sobremaneira os gamers, né? Porque a milionésimo de segundo que faça diferença na reação de um jogador pode significar a vitória ou a derrota dele e vai ser praticamente não, vai ser instantâneo, né? Então é um grande avanço que eu registro aqui. Um outro avanço é lá pro meu estado, meu Rio Grande do Sul, que é a inauguração da segunda ponte do Guaíba, que não vai ter mais ponte levadiça parando o trânsito, né? A altura da ponte vai permitir a passagem de barcos por baixo dela e vai ampliar a ligação da grande região industrial ao norte de Porto Alegre
com o Grande Porto de Rio Grande ou com o Uruguai, pela BR que está sendo duplicada, está terminando a duplicação, e com a Argentina, pela BR que atravessa o estado do Rio Grande do Sul. O presidente Bolsonaro esteve lá, o ministro Tarcísio emocionado, porque essa ponte foi construída numa velocidade chinesa. E interessante que o presidente Bolsonaro foi inspecionar os acessos à ponte, já está liberado para um lado e domingo fica liberado para o outro, né? E acabou conhecendo um Camaro da Polícia Rodoviária Federal que fora apreendido de criminosos, contrabandistas, traficantes, etc. E ele pilotou o Camaro, né? Que é o carrão esportivo da Chevrolet. E eu fico pensando, né, por que a gente não faz um convênio com os americanos para nos fornecerem carrões para perseguir bandido aqui, com tração integral, com super suspensão, né, com aro 22 ou 20, sei lá, com super potência, super torque, para não ficar para trás de moto, por exemplo, de perseguir uma moto por cima de canteiro, se for o caso, né? É um sonho que eu tenho. Bom, a Polícia Federal fez ontem a operação segunda parcela. Tem gente pegando dinheiro do Corona Voucher, gente pegando dinheiro do auxílio emergencial para pessoas que não têm renda. É uma coisa incrível. 7 mandados de prisão, 14 estados aí envolvidos. E não é só político que está metido nisso, não. É a cidadania comum, né? Aquela que de vez em quando surpreende a gente, quando um caminhão capota na estrada, vão lá saquear o caminhão. É uma coisa terrível isso. Bom, tem outra coisa terrível aí que eu queria deixar registrado, né? Eu fiquei sabendo que há governos estaduais que estão confiscando doações do kit de primeiro tratamento para pessoas que apresentam os primeiros sintomas de Covid. Aquele protocolo de Madrid, da doutora lá de Floriano, no Piauí, né? Isso salva vidas. A pessoa não vai para o hospital, se livra da Covid no início, né? E tem gente impedindo a entrega disso. Isso é um crime contra a vida, eu não tenho a menor dúvida. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.